Improbidade administrativa. É. É um daqueles termos que a gente ouve o tempo todo no noticiário, né? Quase sempre ligado a escândalos, política e a eterna luta contra a corrupção no Brasil. Mas assim, para além das manchetes, quais são as regras desse jogo? O que realmente define um ato de improbidade hoje em dia? A nossa missão aqui vai ser mergulhar fundo nisso. A gente pegou um resumo jurídico bem detalhado para entender uma grande reforma que aconteceu na lei em 2021, e a questão central que fica no ar é: essa reforma foi um ajuste necessário para, sei lá, proteger o gestor público honesto que tinha medo de inovar? Ou será que acabou criando brechas para escapar da fiscalização? Vamos tentar decodificar isso. E essa tensão exata que define o debate todo, sabe? De um lado, você tinha um argumento forte do apagão das canetas. Sim, eu lembro disso. A ideia de que bons administradores estavam paralisados, com medo de serem processados por erros técnicos, sem má-fé. Aham. Do outro lado, o alerta dos órgãos de controle, da sociedade civil. Todo mundo preocupado com um possível enfraquecimento de uma das principais ferramentas de combate à corrupção. A análise vai nos mostrar onde o pêndulo da lei está agora. Excelente ponto de partida. Então vamos direto ao coração da mudança. O que é, afinal, um ato de improbidade? E por que é tão importante a gente entender que não se trata de um crime? Essa distinção é a base de tudo. Improbidade não é um crime do Código Penal, tipo roubo ou peculato, que pode levar à prisão. Certo. A improbidade é um ilícito de natureza civil administrativa. É, em essência, a violação da ética da casa, sabe? É a conduta desonesta de um agente público que ataca os princípios que deveriam reger a administração: legalidade, impessoalidade, moralidade. Entendi. A lei quer proteger o patrimônio público e a integridade da gestão. Exato. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque a reforma de 2021 introduziu uma exigência que, na prática, reescreveu as regras do jogo. O famoso dolo específico. Parece um termo super técnico, mas as consequências são, nossa, muito práticas. Sem dúvida. Foi a mudança mais estrutural. Para a gente entender o impacto, a gente precisa olhar como era antes. Ok. Em certas situações, principalmente em casos de prejuízo aos cofres públicos, um gestor podia ser condenado por improbidade se ele agisse com o que o direito chama de culpa. Culpa, tipo negligência. Isso. Negligência, imprudência, um erro grave, uma falha de supervisão, mesmo sem intenção direta de causar o dano, já podia levar a uma condenação. Me dá um exemplo prático. Um secretário de saúde que, sei lá, por pura desorganização da equipe dele, compra um lote de remédios que vence antes de ser usado. Um prejuízo milionário. Perfeito. Antes, ele poderia ser processado por essa negligência, mesmo sem ter desviado um centavo. Exatamente esse o cenário. Agora, essa possibilidade acabou. Foi extinta. A nova lei exige para qualquer tipo de improbidade a comprovação do dolo específico. E o que isso quer dizer na ponta do lápis? Significa que o acusador, que agora é só um Ministério Público, precisa provar que o agente público teve a vontade livre e consciente de praticar aquele ato ilegal com um fim específico. Um fim específico. Sim, o de obter um benefício indevido para si ou para outra pessoa, ou de deliberadamente lesar os cofres públicos. A simples incompetência, o erro técnico, não é mais improbidade. Mas espera um pouco, isso é uma mudança de paradigma total. A gente sai de uma lógica que punia o resultado desastroso para uma que foca só na intenção. Exatamente. Isso não quer dizer que a pura incompetência, mesmo que cause um prejuízo gigantesco, foi, na prática, descriminalizada no âmbito da improbidade. A consequência disso é enorme. É, exatamente essa a consequência. E é o centro da discussão. A defesa da lei é que ela diferencia o gestor inábil do gestor desonesto. Certo. A crítica é que, na prática, provar essa intenção específica em esquemas complexos de gestão pública é diabolicamente difícil. A intenção muitas vezes se esconde atrás de pareceres técnicos, de decisões de comissão, uma burocracia enorme. A régua para a acusação ficou bem mais alta, então. Indiscutivelmente. Muito mais alta. Certo.
a filosofia mudou. E como essa nova filosofia do dolo específico se aplica nas 3 categorias de atos de improbidade que a lei descreve? Porque eu imagino que o impacto não seja o mesmo para todas. Não, não é o mesmo. A lei divide os atos em 3 grandes grupos. O primeiro, lá no artigo 9º, é o de enriquecimento ilícito. Ah, esse é o clássico. O clássico. Receber propina, usar bens públicos para fins privados, aceitar um cargo com salário sabendo que não vai trabalhar, o famoso funcionário fantasma. Nesse caso, a intenção de se beneficiar já parece estar na própria natureza do ato, né? Ninguém recebe uma mala de dinheiro por negligência. Perfeito. O dolo aí é praticamente inerente à conduta. Por isso, essa categoria foi a menos afetada pela exigência do dolo específico, porque a intenção de enriquecer já era o elemento central. O desafio da prova continua sendo o mesmo: seguir o dinheiro. Exato. Conectar o agente ao benefício. Ok, esse é o mais direto. Mas e a segunda categoria, a de dano ao erário no artigo 10? É aqui que entra o nosso exemplo do secretário de Saúde. É aqui que a mudança realmente mostra sua força. Com toda certeza. Este foi o campo mais transformado. Antes, bastava demonstrar a ação negligente do gestor e o prejuízo. E pronto. Agora não. O Ministério Público precisa construir uma narrativa que prove que o gestor agiu com a finalidade de lesar o patrimônio público. Não basta mostrar que a obra foi superfaturada. Ah, entendi. É preciso provar que o gestor queria pagar mais caro para, por exemplo, beneficiar um empreiteiro amigo, mesmo que não se prove que ele ganhou algo em troca. Mas um promotor não poderia argumentar que um padrão de negligência tão absurdo, tantos alertas ignorados, que isso configura o que se chama de dolo eventual? Tipo, ele não queria o prejuízo, mas assumiu o risco. Essa linha ainda é possível? Essa é a grande batalha jurídica do momento. A lei fala em vontade livre e consciente, o que sugere uma intenção direta. A jurisprudência ainda está se consolidando sobre se o dolo eventual seria suficiente. Mas ficou mais difícil. Muito mais difícil de sustentar. A tendência inicial dos tribunais tem sido exigir uma prova mais robusta da intenção deliberada. O que nos leva à terceira categoria, os atos contra os princípios da administração. Aqui, a fonte que a gente analisou destaca outra mudança gigantesca. A lei passou a ter um rol taxativo. Isso soa ainda mais técnico, mas a implicação parece ser enorme. Rol taxativo significa que a lista de condutas que são improbidade nesse artigo é fechada, exaustiva. E como era antes? Antes, a lei tinha uma cláusula aberta, quase um cheque em branco. Considerava improbidade qualquer ato que violasse os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade. Isso dava aos juízes uma margem muito grande para enquadrar várias condutas, como nepotismo ou promoção pessoal com dinheiro público. Era uma rede de pesca com malha larga, pegava muita coisa. Agora, pelo que eu entendi, a rede foi trocada por arpões específicos? É uma ótima analogia. Agora, só é improbidade o que está expressamente descrito nos incisos daquele artigo. Por exemplo, nomear cônjuge ou parente, que é a vedação ao nepotismo, está lá. Revelar fato sigiloso, também. Mas se uma conduta for claramente antiética, mas não se encaixar perfeitamente em um desses arpões, ela não pode mais ser punida como improbidade por essa via. Não pode. Mas isso não cria um roteiro para o gestor mal-intencionado? Ele só precisa ser desonesto de uma forma criativa, que não esteja exatamente na lista. Essa é a principal crítica a essa mudança. O argumento a favor é que ela traz segurança jurídica, previsibilidade. O gestor sabe exatamente o que não pode fazer. A crítica é essa que você levantou. Pode engessar o combate a novas formas de desonismo e premiar a malandragem que opera nas brechas da lei. Certo. A régua para definir o ato ficou mais alta, mais específica. E quem tem o poder de usar essa régua? A reforma também mudou quem pode levar um caso à justiça? Mudou, e de forma crucial. Antes, diversas entidades públicas podiam entrar com ação, o próprio município ou estado lesado, através de suas procuradorias. O que parece lógico. Sim, mas a reforma de 2021 estabeleceu um monopólio. A ação agora só pode ser proposta pelo Ministério Público, o MP. Peraí, então.
O município que teve seu dinheiro desviado num esquema de merenda escolar, por exemplo, ele virou um mero espectador. Ele não pode processar diretamente o responsável. Não pode. Ele só pode levar os fatos ao MP e torcer para que eles decidam agir. Exatamente. O ente público lesado pode e deve comunicar os fatos. Pode até pedir para entrar no processo ao lado do MP, mas a decisão de iniciar a ação, a titularidade, é exclusiva do Ministério Público. E qual foi a justificativa para isso? Uniformizar a atuação e concentrar num órgão com expertise técnica. A crítica é que isso concentra poder demais e pode, em certas situações, gerar inércia ou até ser suscetível a pressões políticas locais, né? Faz sentido. E se o MP age e o processo resulta em condenação? Quais são as consequências? As punições ainda são severas? Sim, as sanções continuam pesadas. A condenação pode levar à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, nos casos mais graves, multa e, claro, a obrigação de ressarcir integralmente o dano. A fonte até destaca que uma sanção foi revogada, né? A proibição de receber benefícios fiscais. Isso, essa caiu. Mas a consequência mais temida, a verdadeira pena de morte política, é outra. A inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Precisamente. A condenação por improbidade que configure enriquecimento ilícito ou dano ao erário e que seja dolosa, torna a pessoa inelegível por 8 anos. Certo, 8 anos. Só que aqui tem um detalhe crucial. Esse prazo de 8 anos só começa a contar depois do cumprimento integral da pena. Como assim? Se alguém for condenado a 5 anos de suspensão de direitos políticos, ele cumprirá esses 5 anos e só então começa a contar o prazo de 8 anos de inelegibilidade. O impacto na carreira política pode ser de mais de uma década. Nossa, isso é devastador para qualquer carreira política. E falando em impacto, as decisões dos tribunais superiores sobre como aplicar essa nova lei também causaram um tsunami jurídico. A fonte menciona uma decisão importantíssima do STF sobre a retroatividade da nova lei, o tema 1199. Esse tema gerou a consequência mais imediata e polêmica da reforma. O STF decidiu que, como a nova lei é mais benéfica para o réu, por exigir o dolo e ter um rol taxativo, ela deve retroagir. Retroagir. Sim, ela se aplica a todos os processos que ainda não tinham uma decisão final definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado. Meu Deus. Então, milhares de processos políticos já condenados em primeira ou segunda instância, de repente, tudo isso é revisto. Qual foi o efeito prático disso? Massivo. Pensa num ex-prefeito condenado em 2018 por um erro contábil grosseiro, um ato culposo. Ele estava com os direitos políticos suspensos e inelegível. Certo. Com a nova lei, o advogado dele entra com a petição e, como a culpa não é mais improbidade, o processo é extinto. Ele volta a ser ficha limpa e pode se candidatar na próxima eleição. Sério? Então tivemos casos famosos que foram simplesmente arquivados? Milhares de ações baseadas em atos culposos foram arquivadas em todo o país. Foi uma verdadeira anistia para essas condutas. Uau! E a fonte traz outro fato que me pareceu muito contraintuitivo. A questão do foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Para improbidade, o ministro de Estado ou um deputado federal responde a um juiz de primeira instância, como qualquer cidadão. Exatamente. O STF consolidou há muito tempo que o foro especial não se estende às ações de improbidade. A lógica é aquela do início da nossa conversa. Improbidade é um ilícito civil, não criminal. A esfera de responsabilidade é outra. Outra, o julgamento começa na primeira instância, seja para um vereador ou para o presidente da República. Essa separação é fundamental. E por falar em tempo, há uma última linha de defesa para os cofres públicos, certo? Mesmo que o político escape das punições, a devolução do dinheiro tem uma regra diferente. Sim, e essa é uma salvaguarda importante. A ação para aplicar as sanções, como a multa, prescreve em 8 anos. Contudo, o STF definiu que a pretensão de ressarcimento do dinheiro desviado em casos de dano ao erário é imprescritível. Imprescritível. Ou seja, não importa quanto tempo passe, o Estado sempre poderá cobrar a devolução do dinheiro.
O prejuízo ao cofre público não caduca. Ok, vamos juntar as peças então. A necessidade de provar a intenção tornou as condenações muito mais difíceis. Tirando do radar os erros de gestão, o Ministério Público se tornou o único portão de entrada para esses processos e a retroatividade da lei redesenhou o cenário. Voltamos à nossa questão inicial. Foi um ajuste de rota ou uma porteira aberta? Olha, a resposta depende muito de quem você pergunta. A reforma, sem dúvida, trouxe mais segurança jurídica ao administrador. O gestor bem-intencionado tem menos motivos para temer ser processado por uma decisão técnica que, no futuro, se mostrou equivocada. Esse era um problema real. Aham. A grande questão que só o tempo e as estatísticas vão responder é se, ao tentar proteger o bom gestor, a lei não acabou criando um escudo forte demais para o mau gestor. Aquele que é sofisticado o suficiente para esconder sua intenção atrás da máquina burocrática. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final. A lei foi alterada para mudar o foco do resultado para a intenção. Parece razoável, em tese. Punir a má-fé e não o erro. Mas, na complexa máquina pública, onde as intenções são muitas vezes obscuras, difusas e os resultados desastrosos são visíveis e concretos, será que a gente está olhando para o lugar certo? A busca pela prova da intenção perfeita não corre o risco de nos cegar para o prejuízo real que a sociedade sofre com a má gestão, seja ela intencional ou não? Fica a reflexão.